A convidada do episódio de hoje gerencia uma empresa que é referência e paixão nacional naquilo que a gente mais ama no mundo, chocolates. A CEO do Grupo CRM lidera mais de 1.000 lojas e 3 marcas, Copenhagen, Brasil Cacau e Cop Coffee. Com tanta história, é um prazer recebê-la no nosso programa da Arte de Se Relacionar. Renata, é um prazer ter você aqui hoje comigo. Marta, tô super feliz, que bom, a gente tá há um tempo já ensaiando esse encontro e eu tenho certeza que a gente vai ter um papo delicioso. Você é maravilhosa, lidera uma das lojas e marcas mais gostosas do Brasil, vamos falar assim. Quero saber como começou, porque todo mundo te vê agora no auge, as pessoas não sabem todos os tombos no meio do caminho. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Olha, Marta, eu fico super feliz porque esse ano eu completo 27 anos de jornada empreendedora, uma jornada que começou quando eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos. O meu pai é um grande empreendedor, porém da indústria farmacêutica. Ele foi por muitos anos dono do laboratório Virtus, com marcas que acredito que vocês conheçam, como Maracugina, Troveran, Apracur, Pantene, marcas muito fortes dentro da indústria farmacêutica, mas ele tinha uma característica de ser um voraz comprador de marcas. Ele acreditava muito em comprar marcas e fazer grandes transformações, principalmente no âmbito comercial, marketing, que é a grande habilidade que ele tem como empreendedor. E nessa esteira, ele comprou a Copenhagen em 96, 27 anos atrás, e eu comecei a minha jornada junto com ele em 98, 2 anos depois dele ter adquirido. Iniciei pela área de marketing, que é a minha área de formação. Atuei por todas as áreas da empresa, o que hoje me possibilitou uma visão sistêmica ampliada do processo muito positiva, né? Atuei na indústria, atuei muito nas frentes comerciais, implantei o sistema de franquias, trabalhei muito na parte de desenvolvimento de produto, marca, produto, canal, e hoje completo 27 anos de trajetória, quase 3 décadas de varejo. E o que mais você viu de aprendizado nesse momento que você passou por todas as áreas? O que você aprendeu para você hoje se tornar líder? Olha, Marta, eu acho que o mais importante, né, quando a gente pensa, principalmente no nosso caso agora, já uma grande companhia, 3 marcas, mais de 2.000 colaboradores. Fala um pouquinho desse crescimento. Quantas franquias tinha ou quantas lojas tinha quando vocês começaram? Olha, quando eu iniciei, nós éramos em 90 lojas, ainda sem o sistema de franquias, foi o meu primeiro grande projeto, formatar o modelo de franquias, que foi o que possibilitou o grande crescimento do grupo, e o canal de expansão hoje bastante formatado, forte, pujante, sagaz. Então eram 90 lojas com um faturamento aproximado de 35, 38 milhões. Hoje nós estamos com 1.100 lojas e um faturamento de 1,7 bi. Olha que loucura. Mas, enfim, respondendo, né, à tua questão do que eu acredito que sejam hoje, né, as características predominantes na liderança, eu digo que nós que começamos, né, há muito tempo no varejo, quase 3 décadas, eu tive a grande oportunidade, e eu acho que isso me assegurou uma vantagem competitiva muito importante, que foi a escuta ativa, né? Eu permaneci, eu lembro, quando eu iniciei, eu ficava 8, 10 horas por dia, né, participando de todas as agendas da companhia, em áreas diversas, com a escuta muito ativa, porque eu estava num momento onde eu estava aprendendo, né, a lidar com uma aprendendo companhia. Com os colaboradores. Aprendendo, né, com as lideranças da época, com o meu pai, com os colaboradores, com todos os stakeholders, com os nossos franqueados que hoje estão comigo, né, há muito tempo nessa jornada, e eu acho que eu desenvolvi muito essa habilidade, né, de ter uma facilidade na escuta, né, na construção da escuta, para que a minha tomada de decisão seja sempre muito alicerçada no entendimento do todo. Então, hoje, quando a gente começa um programa de trainee, novos colaboradores ingressando na nossa companhia, eu sempre oriento, né, o quanto é importante você, principalmente numa empresa que dá essa oportunidade de ampliação de visão sistêmica, que você não se restrinja à sua área de atuação, que você possa estar em outras áreas de atuação, mesmo que seja apenas, né, como ouvinte, participando, e a gente, no Grupo CRM, tem uma cultura muito propulsora nesse sentido de fomentar job rotation, fomentar rituais e artefatos. Explica pra gente o que é job rotation.
Job rotation é quando você pega um colaborador de uma determinada área e coloca ele numa outra área, para que ele aprenda, né, uma outra atividade, mesmo que ele legal. não faça essa transição. Para ele ter uma visão Para 360. ele ter a visão Super sistêmica, bacana. é super interessante. Então, e outros rituais da cultura. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que valorizo muito estar próximo dos nossos stakeholders, próximo dos Quem nossos são os stakeholders? Vamos Os explicar. principais são os nossos franqueados Sim. e os nossos colaboradores e clientes, Tá bom. né? Então, são os 3 grandes stakeholders, fornecedores também consideramos nossos stakeholders, mas principalmente o franqueado, a nossa alma, né? Mais de 90% do nosso faturamento vem dos nossos 590 clientes. Então, eles são os nossos primeiros clientes e através de uma experiência satisfatória que eles têm na jornada de excelência que o grupo oferece para eles, eles promovem também uma jornada de excelência Eles já ao são nosso consumidor apaixonados final. pela sua marca, São né? apaixonados por Copenhagen, por Brasil Cacau, e a gente tem sim um olhar muito focado, isso depende de cada grupo franqueador, mas eu particularmente as pessoas brincam, falam, Renata, você é obcecada pelo atendimento ao franqueado, de fato sou, né, eu nasci no campo, então de todas as minhas atividades, de todas as áreas que eu passei, né, aqui eu permaneci por mais tempo, aqui eu me especializei, aonde eu desenvolvi uma carreira um pouco mais longa, né, por mais tempo eu fui diretora comercial, depois diretora de marketing, vice-presidente, fiquei muito tempo na área comercial, então eu conheço, diria para você aqui, que das nossas 1.100 lojas, talvez minimamente umas 700, 800 lojas eu conheço. Nós estamos agora gravando aqui em outubro. Esse ano eu já visitei 200 lojas. E, de novo, em todo o Brasil. Então, tive há 2 semanas atrás em Cuiabá. Semana que vem estou indo para Criciúma, Porto Alegre, Foz do Iguaçu. Então, eu entendo que para exercer, né, o meu melhor papel como CEO, se eu não estiver muito conectada no campo, né, onde tudo acontece, nada acontece dentro do escritório, né? Quem tem o varejo nas veias, como é o meu caso, precisa gostar de estar aonde tudo acontece. Tivemos essa aula com a Luiz Helena, com o João Adib, que outros segmentos, os dois falaram a mesma coisa. Exato. Precisamos estar no varejo, precisamos estar conectado quando você me pergunta do stakeholder. Então, eu vou para a loja, qual que é o meu papel na loja? De observação, de escuta. É algo que eu aprendi há 20 anos atrás, quando eu ficava lá também fazendo campo ou dentro das salas de reunião. Informação não vai chegar para você no escritório? Informação não chega no escritório, né? Então, quando eu vou para campo, eu converso com o consumidor, eu converso com o vendedor, eu converso com o gerente de loja, eu testo digital, eu vejo como que funciona uma venda digital, o que acontece no ponto de venda, eu olho a concorrência, eu olho os mercados indiretos. Então, isso me traz, sem dúvida nenhuma, muitos insights e de certa maneira, isso também está tão institucionalizado na cultura do grupo, que toda a liderança, né, tem o mesmo comportamento. Então, não só a nossa área comercial, mas olha que legal, vou contar aqui uma curiosidade. Na minha reunião com os meus diretos, né, nas reuniões que eu tenho, seja reunião de pulso, seja reunião one-to-one com os meus diretos, a gente faz muitas das reuniões já como um ritual em campo. Então, todo o comitê executivo, todo o Comex da companhia, hoje nós somos em 10 diretores executivos, nós temos uma agenda onde pelo menos uma vez por mês as reuniões acontecem em loja, né? Nas lojas da Copenhagen, nas lojas do Cop Coffee, nas lojas da Brasil Cacau, olhando concorrência, olhando o mercado. Então, isso vai também trazendo, né, uma ampliação de visão sistêmica, não só para a liderança, mas para aqueles que suportam a liderança. E todo mundo tem a temperatura do campo. Então, quando você senta para conversar com um franqueado, você tem muita propriedade daquilo que você está falando, né? Porque você viveu aquilo por muito tempo. Porque não existe coisa mais estimulante que você ser um franqueado e pensar que a pessoa está tão longe que não vai entender o seu problema, Exato, não conecta. Exato. E se a gente, como franqueador, que é o nosso modelo de negócio, se dispõe a fazer transferência de know-how se adquire com o conhecimento que se tem operando o business. Por isso que muitos franqueadores têm lojas próprias, como é o nosso caso, nós temos mais de 75 lojas próprias. Então você sabe a dor. A gente sabe a dor, né? Então, quando você vai lançar um produto, quando você vai entrar com uma campanha nova, com material novo de trade, você tem que saber se isso é aplicável no ponto de venda. Você está testando no seu também, né? Você está testando e entregando isso de forma muito mais redonda, né? Que a gente chama, muito mais já ajustada para o franqueado fazer a operação no ponto de venda dele. Então, assim, o campo me fascina. Tanto que nos 2 anos de pandemia, o que eu mais sofri, sem dúvida nenhuma, foi não poder estar em campo. Eu confesso que assim que abriu, né, a primeira coisa que eu fiz, eu acho que eu fiquei uns 2 meses, logo que as lojas voltaram a poder operar,
em campo, porque me fez muita falta, né? E aconteceu bem no momento da Páscoa. Então foi uma Ai, grande. sabia que você estava falando, eu estava lembrando, me conectando, porque eu lembrei que minha primeira experiência online da Copenhagen, Foi porque na foi Páscoa. na Páscoa da pandemia. Foi na Páscoa, foram 18 dias antes da Páscoa. Eu brinco que foi um grande pivô rígido na nossa história, um grande fato brutal que a gente teve que enfrentar. Foi a melhor Páscoa da nossa história. Olha que Sério? incrível, né? Mas você estava pronta no online, você estava pronta para o problema. Nós Não para estávamos. aquele, né? A gente não sabia. Eu acho que quando a gente, né, de novo, do tamanho que é o grupo, você tem que estar sempre preparada para o maior momento de adversidade. Mas a pandemia, de Óbvio. fato, né, foi algo, como eu digo, um pivô rígido para tudo e todos, né? Ninguém esperava que a gente fosse chegar nesse nível de adversidade. Por tanto tempo. Por tanto tempo, e aí, de novo, acho que é um traço muito forte da nossa cultura. Era um problema que envolvia saúde e envolviam as pessoas. E o Grupo CRM tem um cuidado muito grande, né? Gente, faz parte dos nossos valores inegociáveis. Está lá, né? Assim, quais são os valores do nosso grupo? Gente como nosso principal ingrediente, é o primeiro valor que a gente tem. Então, eu fiquei realmente muito preocupada em como gerenciar uma crise que envolvia um senso de urgência pela Páscoa que se aproximava, né? E a rentabilidade e o olhar, né, sobre o business dos nossos franqueados, dos nossos consumidores que queriam ter acesso aos nossos produtos, né? São 95 anos de história, a Copenhagen faz parte da família brasileira, como não levar os ovos, então tinha uma mobilização por um propósito também maior de fazer a Páscoa chegar nos lares brasileiros, mas eu tinha muita preocupação com a saúde de todos aqueles que estavam naquele ecossistema e precisavam, né, trabalhar. Então, eu lembro que foi dia 18 de março, no dia 21 a gente já estava com um plano de comunicação pronto e eu disse, tem uma frase emblemática minha que eu disse assim, meu primeiro pronunciamento, cheio ainda de incertezas de tudo o que ia acontecer, eu disse assim, pessoal, todos nós aqui, todos os varejistas estão na mesma situação. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês aqui. Eu não tenho muitas respostas para dar para vocês, porque a gente está há 3 dias aqui tentando lidar com esse grande pivô rígido. Mas eu vou fazer uma afirmação para vocês que ela vai ser direcionadora em todas as decisões que eu tomar daqui até o último dia que a gente vencer essa pandemia. Eu tenho uma crença que diz o seguinte, a crise vai passar com maiores ou menores consequências, mais tempo, menos tempo, né? Uma hora ela passa, e as relações permanecem. Eu vou cuidar das relações. Maravilhoso. Então, cuidem das relações com os clientes de vocês, né, com os shoppings. Não adianta estressar a relação, porque a hora que a gente passar por tudo isso, o que vai permanecer é a relação. Se a gente, nesse momento, não cuidar daquilo que nos trouxe até aqui, né, que é valor da nossa companhia, então, nos deem espaço para que a gente cuide de vocês e dê as melhores alternativas dentro do que a gente pode, para que vocês façam uma boa venda, para que vocês cuidem dos colaboradores de vocês e que isso inspire vocês a fazer o mesmo, porque a gente saiu muito mais forte dessa pandemia, né? O digital se desenvolveu. Você fica mais unido, né? Muito mais unido, né? Mas você já tinha o digital. Eu lembro que minha primeira experiência digital foi diferente da minha última experiência digital. Era incipiente, para ser bastante honesta, acho que todos os varejistas estavam começando ainda nessa agenda Mas não, digital. mas deu para fazer, concluiu. Deu para fazer. Fazia. Deu para fazer, mas aí no segundo ano, né, aí a você gente correu. brinca que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas no nosso caso caiu, porque a gente fez 2 Páscoas em pandemia. A segunda onda do Covid verdade, foi em abril. Foi em abril de 21. Então a gente fez 20. Mas é que teve uma abertura, né? Teve uma abertura parcial, mas os 18 dias foi exatamente o mesmo período. Os 18 dias que antecedem a Páscoa, que é 70% do faturamento da Páscoa, porque o brasileiro deixa para a última hora, também foram com grande parte. Tinha poucos estados que abriram, mas grande parte. E a gente aí já estava muito preparado no digital. A gente fez mais de 50% da venda no digital. Você se aprimorou nesse tempo. Aprimorou muito. 1 ano foi um grande desenvolvimento. Evoluímos 10 anos em 1 ano. Foi muito bom. E a Páscoa de 22, que foi a nossa primeira Páscoa com lojas abertas, eu até brinquei com o meu time, eu falei, acho que a gente tá tão PhD em fazer Páscoa no digital, que agora o desafio vai ser fazer a híbrida, porque também não era só com o ponto de venda físico, o digital veio e ele já é uma nova realidade, ele representa 20% do nosso faturamento. Então, 20% do faturamento. Hoje 20%. Era 1%. Era 1%. Olha que loucura. Hoje representa 20% do faturamento, com projeção de até 2026, 30%. Então, é isso, né? Uma grande mudança comportamental, quando a gente pensa que... E o mais legal, Marta, hoje, com
1.100 lojas, né? As pessoas perguntam, nossa, mas o digital, né, que hoje já representa 20, vai vir a representar 30, como é que você vê, né, o varejo físico? O nosso maior drive de crescimento é o varejo físico. A gente abriu 500 lojas nos últimos 3 anos, 500 lojas nos últimos 3 anos, e temos planos de abrir mais 2.000 lojas até 2026. Então, a gente viu que esse modelo de estar muito capilarizado, ter hoje 1.100, né, em 2026, 3.000 lojas, faz com que o digital seja mais eficiente, porque o last mile da operação, ou seja, a última milha da operação, né, quem entrega o produto para o nosso consumidor final são as franquias. Então, isso virou uma super catraca de same-store sales, os franqueados venderam mais, viram muito valor nessa agenda digital e o consumidor ganhou com isso, porque eu estou entregando o Brasil todo em 3 horas. Então, olha aqui, né, na primeira experiência digital... Você entrega da franquia local. Da franquia local. Ah, que legal. Então, a gente resolveu vários problemas, porque o franqueado vê o digital hoje como uma grande força propulsora de crescimento same-store sales, então ele compra mais para vender no digital, ele se abastece melhor, então ele tem uma experiência, inclusive no ponto de vista físico melhor, porque as lojas estão com melhor sortimento, o cliente consegue comprar tanto no físico quanto no digital, então é uma experiência realmente omnichannel, né? Não é só o digital, é o físico com o digital funcionando bem, e o consumidor se beneficia, porque ele consegue ter o produto dele em 3 horas, em alguns casos até em 40 minutos, dependendo da região. Você vê tanto que teve adesão, você olhando para o seu cliente, vendo que isso era uma tendência, vocês continuaram, aprimoraram e isso cresceu. Sem dúvida. Você falou um pouquinho das 3 marcas. Conta um pouquinho pra gente, porque geralmente as pessoas, às vezes, se acomodam. Você já tinha o sucesso da Copenhagen, com aquelas delícias maravilhosas que a gente ama. E aí você ainda foi lá e criou 3 marcas, mais 2 marcas, e também tem o saudável, que a gente estava falando um pouquinho antes. Conta pra gente por que veio essa necessidade de inovar, o que você buscou e como é que veio essas inspirações? Marta, eu digo que assim, a chegada da Brasil Cacau há 15 anos atrás no Grupo CRM foi a maior inflexão estratégica da minha carreira como empreendedora e a mais assertiva. A primeira foi franquias, bem assertiva. A primeira foi franquias, né, que foi o que possibilitou o nosso caminho de crescimento, mas ter trazido o Brasil Cacau só reforça o nosso olhar sobre sermos precursores no mercado, né? Então, Copenhague existe há 95 anos, é uma marca que faz parte das famílias brasileiras, como a gente bem colocou, uma marca que tem uma tradição enorme, mas que não se posiciona como uma marca tradicional. Ela entende a responsabilidade dela como uma marca que tem tradição, e aí quando ela transpõe esse status de ser uma marca que tem tradição, mas não é tradicional, ela se torna uma marca inovadora. Hoje, para vocês terem uma ideia em termos de números, 15% do portfólio do Grupo CRM na marca Copenhagen é renovado todos os anos, né? O que a gente faz em termos de desenvolvimento, de criações para Natal, para Páscoa, onde a gente transforma, né, a loja, essa experiência, se preparem aí para o Natal que está chegando. Que delícia. Natal dos 95 anos da Copenhagen, com muitas novidades, e também não só nas criações que são feitas em termos de produto, portfólio, mas na postura da marca, né? A gente, por exemplo, esse ano, acho que muitos de vocês aqui devem ter acompanhado, mas Copenhagen hoje protagonizou, por exemplo, ações dentro do Fashion Week, fez collabs com grandes marcas, né? Entrou no mundo da moda. Então, a gente tem essa responsabilidade como Copenhagen de se manter sempre como uma marca muito contemporânea. Ela não ficou para trás, né? Ela soube se reciclar, ela soube honrar o seu legado, né? Então, a gente não mexe nos nossos clássicos. Eu brinco que a minha missão aqui como CEO é traga novidades, mas não mexa na minha benca. Eu sempre me identifico com os produtos. Não são produtos antigos, nunca ficam. Eles têm novidades, são atemporais. Mas são atemporais. São atemporais, são icônicos, né? Então a gente viu essa possibilidade de manter a Copenhagen como uma marca de luxo, uma marca que tem nos seus clássicos produtos icônicos e ocasiões de consumo muito bem definidas, mas a veia empreendedora falou mais alto e a gente optou por não gerar elasticidade na marca Copenhagen, o que assegura a ela o grande sucesso que ela tem hoje. Isso é uma marca registrada, jamais em nenhum movimento de marca haverá qualquer tipo de mudança no posicionamento da marca Copenhagen, mas com a chegada da Chocolates Brasil Cacau, a gente encontra uma maneira de democratizar o chocolate de qualidade no Brasil, e hoje a Brasil Cacau já penetra aproximadamente 15% dos lares brasileiros, com mais de 430 lojas em todo o Brasil. Ela tem um ticket menor. Ticket menor, uma ocasião de consumo diferente,
diferente, ela é uma marca muito mais de alto consumo, as trufas são o grande carro-chefe, então é aquele produto, a própria concepção de ser uma marca de todo brasileiro, então os sabores, né, brigadeiro, beijinho, pão de mel, são sabores muito brasileiros, que entra no momento da jornada completamente diferente de Copenhagen, né? Copenhagen é uma marca muito focada em presente, muito indulgente nos seus clássicos, muito forte na cafeteria, né, que foi o que me inspirou na chegada da minha terceira marca, do Cop Coffee, enquanto o Brasil Cacau é uma marca muito pujante para todo brasileiro no alto consumo. Então, Você não podia perder esse marshmallow, brasileiro, né? Você não podia podia. perder esse consumidor. Você falou, Mas a vou gente fez uma aproveitar. arquitetura de marca dentro do grupo, onde Copenhagen deixa de ser uma empresa e passa a ser uma marca de um grupo franqueador que opera outras marcas de franquia, como no caso do Brasil Cacau, hoje com 400 E Brasil Cacau lojas. hoje tem quantos franqueados? Hoje nós estamos com 420 lojas, aproximadamente 300 franqueados. Que loucura, que crescimento. Que legal, né? E conta do café pra gente. Como que foi essa? Foi nessa ordem? Então, Foi nessa Copenhagen, ordem. Brasil Cacau. Cacau e Cop Coffee chegou um pouquinho antes da pandemia, 2019. Cop Coffee é um spin-off, é um pouco diferente da estratégia de Brasil Cacau, que anda como uma marca standalone, uma marca que tem o seu posicionamento completamente apartado de Copenhagen e um público consumidor diferente para novas ocasiões de consumo. E Cop Coffee, o café dentro da própria Copenhagen hoje já representa cerca de 25, 30% do faturamento. Então, Dentro de cada loja. Dentro de cada loja. E ele é um drive de fluxo, né? Interessante, recorrência. Super. Às vezes eu paro, quero tomar um café, paro lá, porque é gostoso, porque vem aquele negocinho que Vem o mexe. Petit Waffle, que é delicioso, né? Eu brinquei, eu cheguei aqui no Pacto, eu falei, gente, a gente precisa fazer um café Copenhagen Precisa aqui, ó. agora. Todo mundo fez, os olhinhos brilharam aqui. Mas o Cop Coffee nasceu um pouco dessa inspiração, né? Assim, por que não levar o café da Copenhagen, que é algo de rotina, que traz rejuvenescimento, que traz contemporaneidade, só que com um ingrediente que só a Copenhagen pode oferecer, que é a junção do café com chocolate, né? Café por café, existem outros. Lógico. Mas quando você traz a indulgência das receitas, né, da Copenhagen, como um cappuccino, um chocotino, um milkshake língua de gato, e você traz os clássicos, porém numa roupagem muito mais renovada, muito mais contemporânea, você acessa o jovem. Então é uma forma de rejuvenescimento também, né, da marca Copenhagen. Eu brinco, eu tenho um filho de 17 anos, né? Quando eu vou no Cop Coffee com ele acha muito interessante poder consumir o clássico que passou de geração para geração e que tem elo emocional, ele, né, sabe das histórias dos clássicos, mas ele fala, mãe, em vez de comprar a caixinha de língua de gato, eu prefiro ter uma experiência com a marca num milkshake língua de gato. Conversa muito mais com ele, né? Uma sobremesa língua de gato, uma sobremesa em abenta do que talvez o produto na sua forma original. E como a gente não mexe nos clássicos, então a gente atende o público consumidor que quer o chocolate da mesma maneira como o seu Davi Copenhagen fazia em 1928, mas a gente está atento ao novo público consumidor que quer ele em novas versões, em novas apresentações e para outras ocasiões de consumo, durante o dia, café da manhã, então entra o salgado, entra o doce, entra a sobremesa. E com isso nasceu tanto as lojas específicas de Cop Coffee, como tem no Shopping Morumbi, na Paulista, como também a gente está já com 3 operações que a gente chama de lojas híbridas, que é lojas maiores, onde a gente consegue fazer com que o café da Copenhagen não seja apenas o café expresso, que seja a cafeteria completa do Cop Coffee. Que legal. Então as flagships, como a flagship de Pinheiros, a flagship da Clodomiro Amazonas, a gente já está conseguindo destinar áreas maiores para ter esse sortimento completo do Cop Coffee. E você achou que teve um aumento do valor para o produto? Ticket médio aumentou 30%. Porque você amplia, né? Ou seja, o consumidor não toma só o café, ele toma o café e algum produto do Cop Coffee, uma sobremesa, um salgado, né? Compra cafés mais elaborados, não só o café expresso, mas os chocolates especiais. E você vai agregando isso no ticket médio. E com isso você vai melhorando o seu ticket médio. Você hoje tem uma relação, você falou muito do cuidado com seus franqueados. Como a gente está no programa Arte de Se Relacionar, contar um pouquinho como é que as suas relações com franqueado, com os stakeholders, como é que você cuida dessas relações? Agora até me chamou a atenção as relações com o franqueado da Brasil Cacau, que deve ser um, e outro franqueado da Copenhagen, que é outro franqueado. Ai, Marta, eu adoro quando eu posso falar um pouquinho mais sobre como se relacionar, porque até gostei bastante do nome aqui do programa Arte, né? Porque é uma arte. É uma arte se relacionar. Hoje eu dedico com tranquilidade aqui mais de 80% do meu tempo, da minha agenda como CEO, na pauta de cultura, que envolve a relação que eu tenho com os meus franqueados e com os meus colaboradores. Eu acredito muito, né, que estabelecer grandes relações de confiança, né, com a nossa rede
ela é, para mim, o ponto quase que crucial de sucesso, né? Eu não consigo encontrar uma maneira, seja como líder de um time, seja como líder de um grupo de franqueados, seja como líder de uma organização que atende milhares de consumidores brasileiros, sem que a gente honre uma relação de confiança. Então, eu invisto muito em relações de conversas corajosas, de uma pauta sempre de over-communication, né? Então, estar o tempo todo na linha de frente. Nós temos, Acessível. inclusive, um ritual da nossa cultura que chama Missão Linha de Frente. Ou seja, todo mês, principalmente com o advento agora do digital, a gente tem que também ver o lado positivo, Sim. né? Eu continuo visitando muitas lojas, continuo estando muito disponível à minha equipe, aos meus franqueados, mas eu também faço uso, né, das ferramentas digitais para que eu possa, o tempo todo, atualizar os meus stakeholders, e aí cada um dentro do seu espectro. Então, seja, por exemplo, para o público interno, a gente tem o bate-papo com a CEO, para o público franqueados, a gente tem o Missão Linha de Frente, para mim, agenda com os meus diretos, então os meus rituais de reuniões semanais, tanto com o comitê executivo como individualmente com cada um dos meus diretos. Então, eu gosto muito dessa agenda onde eu estou muito disponível e sempre com uma agenda muito transparente para lidar com as situações como elas são. Eu digo que situações difíceis acontecem e a gente está aqui para resolver problema, né? Se a gente não tivesse aqui para resolver problema, seria muito mais fácil. E a gente não consegue resolver um problema se a gente, primeiramente, não atua numa agenda de muita transparência. Porque o pior problema é aquele que a gente esconde embaixo do tapete, Com né? certeza. E quando a gente vai pegar o problema para resolver, ele já está desse tamanho. Então, talvez o que para mim seja mais difícil, sendo bastante honesta com você, é lidar com o efeito surpresa, né? Eu gosto muito de uma agenda transparente, seja algo complexo ou de fácil resolução. Dica para todo empreendedor, não deixar Sim. esconder embaixo do tapete. Não deixar, né? Assim, traga e tenha coragem, porque é necessário ter coragem de ter conversas corajosas. Traga o problema, claro que sempre com a autorresponsabilidade de trazer também uma sugestão, né, de solução, se colocar à disposição para atuar como protagonista na solução de problema, mas traga a situação à vista do seu líder, do seu franqueador, no meu caso aqui. Então, a gente roda muito as regionais, a gente faz o que a gente chama de caravanas, é muito legal, é um ritual super bacana da nossa cultura. Então, no primeiro quadrimestre, antes da Páscoa, a gente tem a caravana CRM, a gente roda todas as regionais e a gente leva o plano do ano para apresentar para os nossos, presencialmente, para cada uma das regionais. Aí a gente visita as lojas, pega a percepção do que está acontecendo no campo. Agora, no Natal, vamos fazer mais uma rodada aqui importante, de preparação, inclusive, que é uma época muito importante para o varejo. E manter, eu acho que mais uma dica aqui para o empreendedor, regularidade e constância. Não pode ser do nada, depois nunca mais. Né? Tô disponível esporadicamente, para mim não é estar disponível, né? Quando você se propõe, é um estado constante de disponibilidade, com disciplina, é importantíssimo ter disciplina, mas você precisa manter os seus rituais ativos, né? Então, dificilmente, olha, diria para você aqui que eu cancelo os meus compromissos, né? Então, as pessoas sabem, elas se organizam para fazer bom uso do tempo que você dedica, porque é um tempo de qualidade, é um tempo que você realmente vê valor na entrega e na troca genuína que haverá naquele momento. Então, as pessoas fazem bom uso do tempo. Com certeza. Você começou mais agora, não recente, mas já faz um tempinho você está colocando a sua imagem à frente da marca. Não sei quanto tempo, quantos anos você começou isso. Por que você decidiu fazer isso? Porque, de repente, eu comecei a te ver em todas as notícias. Agora, mais recente, a gente vai falar um pouquinho dessa nova questão, mas já faz um tempo você tem feito palestra, você tem ido em podcast, você tem mostrado o seu rosto à frente da companhia. Isso foi uma estratégia de marketing e você também incentiva os seus franqueados a serem embaixadores da marca. Conta um pouquinho sobre essa estratégia. Olha, Marta, é algo bem orgânico. Eu não percebo assim um ponto vamos dizer assim, de mudança, né? Porque eu tô à frente do business há 27 anos, então eu acho que a história da Copenhagen, da Brasil Cacau, se mistura muito com a minha história. Eu acho que com o advento, né, hoje, pós-pandemia, talvez, né, da facilidade, então, né, se criou muitos podcasts, se criou uma facilidade muito grande com o digital, de se fazerem as lives, da gente estar um pouco mais presente. Então, como para mim a pauta de comunicação é uma pauta importante, e agora a gente tem
um espectro um pouco mais ampliado de canais para que a Porque é gente possa se inspiracional, né? comunicar, eu vejo muito valor, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu vejo muito valor da gente conseguir de forma genuína, isso tem que ser genuíno, senão não faz sentido, não é uma estratégia de marketing, tem que ser genuíno o ato de compartilhar. Quando você compartilha, você tem a capacidade de multiplicar o sucesso de outras pessoas. Eu acredito e eu me abasteço muito disso. Eu adoro, né, ter pessoas nas quais eu me inspiro. Então, Lógico. do mesmo jeito que eu promovo o conteúdo, eu também me abasteço muito dos conteúdos. E eu agradeço, né? Quando você traz uma Luísa Trajano para cá, um Flávio Augusto, são pessoas que estão no mesmo meio que eu, e a cada vez que eu ouço eles falando, né, talvez nos mesmos lugares aonde eu estive, em palestras que eu dei, em podcasts que eu participei, em colegas que a gente tem em comum, eu digo, puxa, da mesma forma como eu estou doando meu tempo aqui, espero poder estar ajudando pessoas que estão nos ouvindo e buscando essa inspiração, eu também remeto à experiência que eu tenho quando eu tenho a oportunidade de estar do outro lado da mesa, né, escutando e aprendendo. De novo, escutativa, com muita Escutativa é uma humildade, dica né, maravilhosa. com humildade, porque a vida ela existe para que a gente. Um dia a Beta me perguntou, falou assim: como é que você se vê lá com seus 90, 95, 100 anos? Eu falei: me vejo aprendendo, né? Porque o dia Maravilhoso. que eu perder o interesse por aprender, né, e achar, eu acho que é uma soberba, mas de uma forma muito soberba, que a gente sabe tudo, né, e que a gente não precisa mais se abastecer de novos conteúdos, a vida, ao meu ver, ela fica um pouco bem mais vazia, né? Então, é uma forma, eu acho que quando a gente compartilha, a gente multiplica o sucesso de outras pessoas, a gente encurta caminho para outras pessoas, desde que elas tenham humildade para querer aprender. E que você transformou os franqueados em embaixadores? Conta como que foi isso, com essa coragem de fazer isso também. Foi também, né, depois do advento da pandemia, eu acho que os franqueadores, em geral, tinham muito receio de deixar os franqueados serem porta-vozes, né, porque existe uma questão institucional da marca, então tinha uma voz única, campanhas únicas, e a gente precisava de replicabilidade, porque quando a gente pensa em franquias, você fala muito em padronização, mas eu vi muito valor de entender que regionalmente, cada um, né, lá em Cuiabá, a Sheila, minha franqueada, ela é muito mais influente do que, Com talvez, certeza. né, nacionalmente aqui um grande Ela fala com o seu influenciador. público local que conhece ela. E de novo, isso só funciona, essa pergunta inclusive que você me fez agora, me fez refletir sobre isso, né, assim, quando não é genuíno, não engaja. Isso é outra dica Isso é maravilhosa. super importante. Precisa ser Precisa genuíno. ser genuíno, senão você não gera engajamento. Então, quando você coloca o seu franqueado, ele como embaixador da sua marca, ele está fazendo o melhor, porque é do interesse dele buscar esse engajamento. E quando o cliente, que está cada vez mais crítico e buscando marcas com propósitos genuínos, chega na loja e entende que quem estava apresentando um produto, uma novidade, uma promoção, etc., é a dona da loja, né, e que ela está lá com um sorriso no rosto para receber o cliente, ele fala, uau, né? Então quer dizer que aquele conteúdo que foi gerado na rede social Copenhagen em Cuiabá é genuíno, né? Porque quem estava falando sobre o produto aqui. é alguém que tem chocolate nas veias, que vive aquilo, né? Muito mais do que um influenciador que Uma a gente pessoa contratada contrata. que não está conectada. Que não está conectada. Então a gente tem tanto um olhar muito cuidadoso na curadoria, porque também precisamos dos influenciadores, de quem são os influenciadores da marca, se eles de fato se conectam e têm uma relação genuína com a marca, não é contratar por contratar, são pessoas que realmente gostam, admiram, estão com a gente engajados no nosso objetivo como negócio, como marca, como propósito, mas a gente vem incentivando muito os franqueados a produzirem conteúdos locais, e isso tem dado muito certo, a gente está muito orgulhoso. Você fala muito de rotina. Você falou muito de disciplina para ter as relações, disciplina de constância nas relações, para manter essas relações. Como é que é a Renata, além de empresária, mas a Renata mãe e a Renata esposa? E como é que você coloca a sua rotina de exercícios e pessoais suas nesse bolo todo? Marta, eu diria que talvez a minha característica mais evidenciada no meu perfil é a disciplina, tanto do meu lado Minha pessoal também. quanto do meu lado profissional. Para mim, a disciplina ela é libertadora. Todo mundo olha, às vezes, né, Essa como frase é algo, muito forte. como algo antagônico, né? Como é que você, dentro de uma vida disciplinada, sente que você consegue conquistar a sua liberdade? Eu não consigo me ver
tendo liberdade de fazer as minhas escolhas, de conduzir o meu dia a dia, se eu não tivesse a disciplina como uma característica muito evidente no meu perfil. A minha mãe brincava comigo, porque isso é desde pequenininha, assim, eu sempre fui muito disciplinada, muito organizada, e ela me dizia assim, falou, Renata, se é que é possível eu conseguir colocar no mundo uma filha germanicamente britânica? Ela brincava, porque assim, não é só o lado germânico, é o lado germânico e britânico, porque você é pontual, você não se atrasa para os seus compromissos, eu me organizo de uma maneira que eu consigo, de fato, fazer a devida priorização. E a minha agenda de autocuidado é uma agenda priorizada a todo momento. Eu não consigo trabalhar 10, 12 horas por dia como eu trabalho hoje, com um nível de responsabilidade altíssimo e trazendo resultados muito prominentes para o nosso negócio, se eu não tivesse uma disciplina muito importante em relação à minha rotina de exercícios, de alimentação, de saúde, né? Eu me sinto muito abençoada por ter uma saúde hoje que não é um privilégio, é uma conquista. Eu acho que isso é muito importante, né? As pessoas olham muitas vezes e trazem essa visão de que, nossa, né, como a Renata é privilegiada. Tudo que eu tenho hoje é, sem dúvida nenhuma, resultado de todo muito o trabalho. esforço diário que eu coloco, e a disciplina é uma grande aliada na conquista dos meus objetivos. Os profissionais, sem dúvida nenhuma, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, por iniciativa própria, eu fiz 2 faculdades simultaneamente, né? Eu mantenho a minha disciplina de estudo, que é algo que eu acho fundamental. Eu sou aficionada por entender cada vez mais a jornada do comportamento do consumidor, então é algo que eu me dedico muito. Eu viajo para entender tudo que existe, né, de mais novo no entendimento de como todas as tecnologias e tudo que a gente está vivendo tem interferido no comportamento humano, né? Estudar o comportamento humano me ajuda muito, e tenho realmente essa rotina da atividade física e da alimentação como um ponto muito forte na minha escolha de vida. É assim que eu escolhi viver, é assim que eu sou feliz com meu marido, é assim que eu sou feliz com meu filho, e eu me vejo levando essa rotina de uma vida muito saudável, porque eu me importo muito com longevidade, eu quero chegar, é um sonho meu, eu quero chegar aos 100 anos, eu quero chegar bem. Eu tenho um exemplo dentro de casa, a minha avó faleceu com 103 anos, Gente. vendendo saúde, lúcida, linda, maravilhosa. E ela trouxe, olha que curioso, vou te trazer, claro que na época era outra geração, outro acesso, né, de uma maneira diferente, mas ela trouxe uma afirmação, é muito forte o que eu vou dizer agora, uma afirmação que é muito sábia e me inspira muito. A gente perguntava para ela na brincadeira, né? Falou assim, vó, conta aí, vai, tem um segredo. Como é que você chegou linda, maravilhosa? Ela fala, linda, linda, maravilhosa nos seus 100 anos. E ela, com a maior humildade e tranquilidade, disse assim, sabe qual é o segredo dos meus 100 anos? Eu sempre me orgulhei dos meus filhos. Aquilo, para mim, ela falou assim, porque o que adoece, né, uma mulher é ter preocupação com os seus filhos, olhar para os meus 3 filhos, ela tem 3 filhos, olhar para os meus 3 filhos e saber que todos eles conseguiram encontrar o seu caminho, que eles são felizes, que eles são homens bem-sucedidos, que formaram as suas famílias, que têm saúde, né, que hoje conseguem endereçar a sua vida, me faz hoje não só querer viver melhor para acompanhar, mas me dá a tranquilidade de ter feito bem o meu papel. Eu também me vejo nessa agenda, né, de, graças a Deus, também ter um filho que hoje me dá muito orgulho, que eu acredito que está bem encaminhado, que eu quero acompanhá-lo nas próximas vitórias que ele terá, mas eu também vejo que o fato de eu ter uma agenda de autocuidado muito regrada inspira o meu filho, né, a sonhar em ter a mãe dele por muito tempo com ele. Ele fala para mim, mãe, eu fico tão feliz que você se cuida, porque eu vejo a gente envelhecendo. Eu fui mãe muito jovem, né, fui mãe com 24 anos. Então é muito gostoso, porque meu filho tem 17, eu tenho 41, a gente sai na rua, brinca, a gente treina junto, a gente tem rotinas muito gostosas junto, né? E ele brinca e fala assim, eu acho que eu não vou ter que passar por isso de ver você envelhecer sem saúde, né? Porque você de fato coloca muita energia para cuidar da sua saúde, isso é muito legal. E como que você no começo da maternidade, que é onde é mais difícil para a mulher, conseguia trabalhar e equilibrar esse pratinho que muitas mulheres perguntam pra gente? Como é que foi isso? Eu acho que não dá pra gente romantizar, Sim, porque de a fato verdade. é difícil. Eu particularmente tive até mais uma dificuldade, porque eu internei com 16 semanas e fiquei da 16ª até a 28ª semana internada. Eu tive uma gravidez super complicada, Bruninho chegou já
num cenário me trazendo aqui, né, um desafio a mais. Eu trabalhei durante esses Internada, meses você trabalhou? internada, montei um quarto ao lado no São Luís, muitos franqueados estão me ouvindo aqui, foram lá, fizeram reunião comigo no São Luís, eu gravei uma campanha imensa com Ivete Sangalo em Paris, pelo Skype, enfim, criei a Brasil Cacau dentro do São Luís, eu brinco que eu saí com os Gente, eu meus tô assim, dois... eu tô arrepiada com essa mulher, Mas, sério. de novo, e aqui eu gosto sempre de deixar isso muito claro, que cada um tem a sua maneira De encarar a diversidade. não tem certo óbvio, e não não tem tem, errado, não tá? Aqui, de novo, eu tô contando da minha A experiência. sua verdade. E é uma questão muito pessoal. Eu me senti energizada. Todas as situações difíceis da minha vida, eu me vejo muito energizada, essa palavra, para encarar na ativa. Tem gente que precisa de um momento mais de reclusão. Quanto mais a situação me coloca em desafios mais complicados, eu percebo que em alguns momentos, como foi esse, por exemplo, do Bruno, o meu lado criativo estava muito aflorado, então me ajudou muito a conceber um planejamento estratégico da criação de uma nova marca. Nasceu a Brasil Cacau e nasceu o Bruno, meus 2 Bs, eu brinco que são os meus 2 bebês, filhinhos aqui. Eu saí literalmente com o planejamento estratégico de Brasil Cacau, porque eu pude também, olha que interessante, né? Quando você... eu tive que fazer priorizações, né? Como você falou, então a gente tem que fazer priorizações. Então eu deleguei bastante o lado operacional do negócio na época, mas eu me dediquei muito ao lado estratégico. Você dá um zoom out também, Você dá um zoom out. Então, eu me mantive nativa, eu continuei tocando as principais pautas, teve, né, alguns momentos que, principalmente com franqueados, plano de expansão, algumas coisas eu estava ali junto com o time, ajudando, me senti bem para fazer isso, apesar da fragilidade do momento, e era uma gravidez realmente de muito risco, mas o meu lado criativo e o meu lado estratégico me favoreceu. Foi um momento que aquilo aflorou, aquilo me deixou mais fortalecida e eu consegui, né, tocar isso. E depois que o Bruno nasceu, ele ainda ficou 2 meses na UTI, ele só saiu em dezembro, então foi muito difícil conciliar, né, a agenda dos meus compromissos profissionais com mãe de UTI. Mãe de UTI é difícil porque a gente tem que ficar lá. Eu dava, pra você ter ideia, a amamentação dele, eu não queria que ele pegasse, né, ele não conseguia, ele era muito pequenininho, nasceu de 28 semanas, entrando na 29ª, então eu dava a amamentação dele no conta-gotas do rinossoro. Eu tirava o leite, porque ele não tinha força para fazer a sucção. E eu não queria que ele pegasse a mamadeira, para que depois ele pudesse, né, eu pudesse amamentá-lo. Então, eu levava 4 horas para dar uma mamada. E já estava na hora da próxima, né? Foram 2 meses de UTI muito difícil. Depois ele voltou para casa, também com muitos cuidados. Hoje, você olha o Bruninho aí, um Bruninho de 1,90 m, graças a Deus, cheio de saúde, né? Meu grande presente, com certeza. Mas é difícil conciliar, né? Eu voltei a trabalhar com 3 meses e meio, né? Porque você nunca parou de trabalhar, então, né? Não parei, mas eu voltei para a rotina do escritório. Hoje, se fosse o híbrido, seria muito mais fácil, né? Não tinha híbrido. Não tinha, eu levava o Bruno para o escritório, né? Era uma rotina que a gente entrava 7h30 da manhã no escritório. Inclusive, a minha rotina de treino, que é uma rotina gente, olha quantos desafios, é que ela fala tudo sorrindo, mas a gente falou de um monte de adversidade, e ela sorrindo e falando de como ela passou por tudo. Positividade completa. Positividade. Mas era isso, né? A gente chegava, o horário, eu lembro que, eu tô falando de 15, 17 anos atrás, o Bruno tá com 17 hoje, o horário do escritório era das 7h30 às 5h30 da tarde. Olha que loucura, né? Hoje em dia, a gente vai até as 8 horas da noite, ninguém sai 5h30 do escritório. E eu comecei a ter a minha rotina de treino, começando muito cedo, né? Eu começo o meu primeiro treino às 5 da manhã, porque eu entrava às 7h30 no escritório. Então, eu usava dessa disciplina. Eu falava assim, se eu não treinar de manhã, depois que eu entro na rotina do escritório, eu achava mais difícil. Eu não tenho tanta energia Também não, à noite. Prefiro de manhã. Eu sou da manhã. A minha energia funciona de manhã. Então, eu me habituei, né, há muitos e muitos anos, tô falando de 20 anos, que eu tenho essa vida super saudável, a começar os meus dias às 4h40 da manhã, todos os dias, para iniciar o meu primeiro treino 5h15. Eu faço pelo menos 2 treinos de manhã, musculação e mais um cardio, para chegar às 7h30, 8h. Até hoje eu começo a trabalhar às 7h30, 8h, porque eu me habituei também a começar a trabalhar antes das 8h. Então, é algo que já faz parte da minha forma de ser. Vocês já sabem, podem comentar aqui o que acharam do programa de hoje e também participar do meu grupo exclusivo da Arte de Se Relacionar para saber e aprender muito sobre networking. Se gostou, não esqueça de compartilhar o programa de hoje. Nos vemos no próximo episódio.